Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre inovação estratégica, conceitos introdutórios. A inovação é algo que transforma e para realizar essa transformação é necessário que a ideia atinja muitos conhecimentos e áreas diferentes, ou seja, quanto mais setores da indústria a ideia impactar ou mais problemas resolver, mais inovadora ela é. Inovação é a exploração com sucesso de uma nova ideia, transformando-a num novo produto, serviço ou negócio que, ao ser entregue no mercado, tenha o seu valor reconhecido por ele. Basicamente, a inovação é quando se foca em trazer novas soluções para coisas que já foram feitas. Por exemplo, se uma empresa do ramo alimentício realiza um processo manual constante e diário, uma inovação seria pensar como automatizar essa função, facilitando a vida do colaborador e aumentando a produtividade. A inovação estratégica é aquela que tem o condão de transformar o negócio, mudar a percepção do produto, dar nova qualidade aos indicadores financeiros, criar novos modelos de negócios, permitir a extensão da marca, tornar a fábrica bem mais produtiva, criar novas cadeias produtivas e criar novos serviços a partir de produtos. Ou seja, é a inovação que muda qualitativamente ou quantitativamente algum fator relevante na organização, levando o negócio a um patamar superior e oferecendo valor único e diferenciado ao cliente. Precisamos compreender que os mercados estão em constante movimento. Os contornos dos segmentos não são precisos e as tecnologias novas surgem a toda hora. A diferenciação ela será consequência de decisões maduras tomadas rapidamente a partir da compreensão da vocação do negócio e da criação de modelos inovadores relevantes, numa situação em que a gestão empresarial harmonize o operacional com o novo, gerando a renda do dia, mas também inovando, se permitindo errar e ainda mais preparando a nova inovação, a que virá depois do depois, como ocorreu com uma empresa determinada que, enquanto lançava no mercado um produto inovador, ela já estudava outro que viria a suceder aquele em fase de lançamento. A estratégia de inovação é a organização de recursos, processos, pessoas a favor da realização de ações de inovação de curto e longo prazo, que por sua vez viabilizam a estratégia e visão da empresa. Para definir uma estratégia de inovação, é necessário considerar diferentes elementos, nem sempre conectados diretamente entre si, mas que, ao serem articulados, assumem um alto potencial de impacto na organização. Além dos elementos mais palpáveis, como infraestrutura, orçamento, ociosidade dos times, e outros menos palpáveis, como o poder da marca e seu valor no mercado, existe um outro que, apesar de intangível, exerce grande influência na estratégia e até mesmo na articulação dos demais elementos considerados, que é a cultura organizacional. Desenvolver a cultura organizacional com foco em inovação é tão importante quanto desenvolver a inovação em si. Experiências mostram o quanto as organizações colhem melhores resultados em programas de inovação quando se dedicam ao desenvolvimento da cultura, ao mesmo tempo que desenvolve a inovação propriamente dita. A cultura madura para a inovação potencializa os resultados dela e é por isso que ela é um componente importante a ser considerado na definição da estratégia de inovação. Além da cultura organizacional, alguns outros pontos ajudam a guiar as reflexões em torno da estratégia de inovação. Quais os resultados esperados com a inovação, como fazê-la e se haverá parceiros ou não nesse processo. Ao passar por esses pontos, consegue-se definir com mais tranquilidade o tipo de inovação que a empresa vai buscar, se é uma inovação incremental ou disruptiva. E tão importante quanto definir o que buscar,
também deve-se definir o como buscar. A empresa inovadora é aquela capaz de mesclar a estratégia com a cultura. A inovação é a solução mais buscada pelas empresas que querem se diferenciar no mercado, seja desenvolvendo um produto inédito ou criando uma forma de fazer mais e melhor do que os concorrentes. Mas o discurso muitas vezes passa longe da prática por falta de alinhamento entre a estratégia e a cultura da empresa. Para especialistas no assunto, essas duas características do DNA corporativo têm que andar alinhadas para que a inovação ocorra. Não basta saber se a ideia é inovadora ou não. É necessário descobrir se ela realmente pode atender às demandas do mercado. Afinal, mesmo quando se tem um excelente plano e supostamente a galinha dos ovos dourados, deve-se levar em consideração ainda os fatores culturais, sociais, entre outros. Afinal, nem sempre o que funciona em uma determinada região vai dar certo em outra região. Uma boa dica para quem planeja colocar uma ideia em prática é realizar algumas perguntas simples, mas que podem ajudar a esclarecer alguns pontos importantes. São elas: a ideia resolve um problema real? Em primeiro lugar, é necessário avaliar se a ideia resolve um problema real do consumidor. Como definir isso? Basta verificar se ela atende a um problema relevante, frequente ou mal resolvido. Em resumo, deve-se perguntar se o problema realmente existe e vale a pena resolvê-lo, seja pela frequência em que ele é apresentado pelo mercado ou pela ineficiência de outras empresas em atender essa demanda. A ideia apresenta uma alternativa diferente? Se chegou-se à conclusão de que existe um problema relevante, frequentemente mal resolvido entre os consumidores, então é chegado o momento de avaliar se a ideia realmente apresenta uma solução diferenciada. Afinal, pode-se cair no erro de apresentar algo que seja estabelecido no mercado sem sucesso e por isso o problema continua mal resolvido. Portanto, agora é chegado ao momento de ver se a galinha realmente coloca os ovos de ouro. A ideia pode ser convertida em negócio? Agora tem-se a solução para todos os problemas do consumidor. Será que isso é suficiente? Infelizmente não. É importante verificar se a ideia pode se transformar em um modelo de negócio viável. De nada adianta pensar se, na prática, a futura empresa não consegue estabelecer uma base sustentável para operar. É preciso verificar quais são os custos de implementação do negócio e se o consumidor está preparado para recebê-lo. A ideia pode ser expressada em um plano de negócios? Calma, sabemos que aparentemente essa pergunta é similar à anterior, mas não é bem assim. Agora é chegado o momento de definir se a ideia pode ser desenhada com clareza, ou seja, se consegue-se montar um bom plano de negócios para ela. Como será a captação dos recursos? Existe um modelo de divulgação eficaz para atingir o público-alvo? Qual será o modelo usado, se ele é online, físico, por exemplo? É necessário definir esses e outros pontos antes da prática. A ideia pode trazer um resultado interessante? Após todas as análises anteriores, é chegado o momento de avaliar o ponto mais importante, embora não seja o prioritário. Será que é possível conseguir um resultado econômico interessante? A falta de planejamento financeiro é hoje um dos principais motivos para a morte precoce das empresas brasileiras. Por isso, é importante, desde o início, projetar receitas, investimento, capital de juro, fluxo de caixa, o retorno do capital e, é claro, as despesas operacionais. Para responder às perguntas feitas anteriormente, é necessário alguma técnica. Afinal, não basta ter uma resposta genérica que não esteja embasada em dados e informações confiáveis e consistentes. Aqui eu vou apresentar para vocês 3 das principais técnicas que podem ser usadas.
A primeira delas é a análise SWOT. SWOT é um mnemônico que traz as siglas Strengths, que é força, Weakness, que são as fraquezas, Opportunities, que são as oportunidades, e Threats, que são as ameaças. Basicamente, a ideia é avaliar o contexto interno, no caso, as forças e fraquezas da ideia, bem como o ambiente externo, ou seja, as oportunidades e ameaças. Assim, tem-se uma visão ampla do mercado e pode-se traçar um plano inicial para começar a disputar o share. O benchmarking, que apesar do nome em inglês, benchmarking é outra técnica bastante simples. Aqui, a palavra-chave é comparação. A ideia é avaliar o mercado e comparar o que já está estabelecido com o que pretende se implementar. Assim, pode-se verificar quais são as qualidades que podem ser adaptadas, os erros que devem ser evitados e, principalmente, o que a empresa pode oferecer de diferente dos concorrentes. E a terceira delas seria o plano de negócios. Tanto o benchmarking quanto a avaliação SWOT devem ser usados para estabelecer o plano de negócios. Aqui é necessário conferir se a ideia pode se transformar em um negócio viável ou não. Basicamente, tudo será considerado, das despesas até as projeções de receitas. Além disso, é também no plano de negócio que vamos definir questões como metas, objetivos e modelos de monitoramento que serão usados para acompanhar os resultados do futuro negócio. Todas essas técnicas vocês já viram em disciplinas anteriores, então a ideia aqui é somente apresentá-las. Um dos principais motivos da importância da inovação é que a inovação representa diferencial competitivo e agrega valor ao negócio. Inventar não é inovar. Para ser chamado de inovador, o produto, serviço ou processo precisa chegar ao usuário. A inovação pode ser baseada em competências existentes ou mesmo destruidora de competências. A descoberta pode ficar nas anotações de um inventor. A inovação não, ela tem que ser utilizada. A inovação viabiliza essa conquista, ou seja, tem diferencial competitivo. Quanto mais inovadora a empresa for e conseguir se apropriar dos ganhos dessa inovação, mais sustentável e duradoura é a vantagem competitiva, permitindo posicionamentos estratégicos mais favoráveis. Permite-se o desenvolvimento e crescimento empresarial. A partir do momento que se tem vantagem competitiva com relação às demais empresas que fazem parte do mesmo segmento de atuação, a possibilidade de desenvolvimento, evolução e crescimento dos negócios aumenta de forma significativa. Com isso, é possível dizer que há um aumento também do faturamento organizacional, o que faz com que a empresa alcance efetivamente e na prática o seu tão almejado sucesso. Ela também gera emprego, renda e movimenta a economia. Tudo está interligado. A partir do momento que uma empresa se torna competitiva, ela garante a sua permanência no mercado em que atua. Com isso, garante também emprego e renda aos profissionais que fazem parte dos negócios e, por fim, contribui para a economia do país mantendo-a em movimento, já que os colaboradores terão a possibilidade de injetar o salário que recebem em alimentação, bens de consumo e assim por diante.